Olha, desandou a maionese de vez na relação entre o Mourão e o Bolsonaro. E o Mourão até falou que o Bolsonaro o está tratando como criança e que a relação nunca esteve tão ruim como agora. E aí ele ligou a metralhadora contra o desgoverno Bolsonaro e até admitiu o crime do Bolsolão, Mas antes de eu falar disso, eu peço que você se inscreva no canal. É um segundinho, é de graça. Aqui a gente faz oposição a esses malditos fascistas todos os dias. Então, você se inscrevendo, você está ajudando a fortalecer a oposição e a resistência a esse desgoverno, porque em 2022 eles vão voltar com muitas fake news e estamos aqui para desmentir desde já. Agora vamos falar sobre Mourão e Bolsonaro. O Mourão, na semana passada, ele surpreendeu todo mundo ao parabenizar o STF quando o STF suspendeu as emendas do relator ou o orçamento secreto, que é como a Globo, a grande mídia adoram falar, orçamento paralelo, que nem parece que é crime, né? Mas é crime. É o crime do Bolsolão da compra de votos. Aí, muita gente começou a se perguntar, peraí, por que o Mourão tá parabenizando o STF por uma decisão que joga uma bomba no coração do governo Bolsonaro? Porque sem o Bolsolão, o Bolsonaro já teria sofrido impeachment claramente. E o Mourão viraria presidente, por acaso. E aí, falaram, peraí, mas o Mourão não estava leal ao Bolsonaro, eles não tinham feito as pazes? Não. O que acontece é o seguinte, o Bolsonaro ele foi para Dubai e o Mourão ele chegou a dizer na mídia que sempre que o Bolsonaro viaja, ele o leva até o aeroporto, sabia disso? O Mourão virou chofer do presidente agora. E ele sempre pergunta pro presidente Bolsonaro, olha, você tem alguma determinação a mim? Alguma coisa que você quer que eu faça? Aí, quando ele levou o Bolsonaro ao aeroporto, quando o Bolsonaro estava embarcando a Dubai, ele perguntou, alguma determinação? E o Bolsonaro respondeu, sim, acabe com a inflação, baixe os preços do combustível e acabe com o desemprego no Brasil. Quer dizer, o Bolsonaro respondeu de maneira bem sarcástica para o Mourão, é uma missão impossível para o Mourão, eu vou falar, para que isso tudo aconteça só em 2023 com o Lula presidente, porque com o Mourão, com o Bolsonaro, não vai dar. E aí foi o estopim para o Mourão, falou, não dá, o cara já tá me tratando como se eu fosse um menino, como se fosse criança. E para um militar, general, ser tratado assim por um cara que, na hierarquia do Poder Executivo, é superior a ele, porque é o presidente e o Mourão é o vice. Mas para um cara que é um capitão, um babacão como o Bolsonaro, isso foi o estopim. O Mourão, ele deu depois uma entrevista ao UOL, em que ele admitiu o crime do Bolsolão. Ele admitiu que o Bolsolão é ilegal e admitiu que, é compra de votos sim. E aí ele quis culpar o Congresso por isso. Ele falou, olha, o Congresso meio que sequestrou o orçamento já lá no governo Dilma. Vivi para ver o Mourão defender a Dilma e falar que ela foi sequestrada, o orçamento foi sequestrado pelo Congresso. E aí, ele disse, o governo Dilma começou a pagar as emendas para os deputados, mas era uma coisa de transparente. Aí depois ele cita que no governo Temer, o Temer pagava as emendas para as bancadas, mas ainda assim era transparente, você sabia quanto dinheiro cada bancada recebeu e onde esse dinheiro seria investido. Porém, no governo Bolsonaro, criaram as emendas do relator, que é o orçamento secreto, que tem esse nome porque ninguém sabe. O próprio Mourão admite, falou, ninguém sabe para onde esse dinheiro vai, ninguém sabe, não tem transparência nenhuma, e o princípio da impessoalidade vai para o espaço, porque simplesmente o deputado que apoia o governo, ele ganha a verba. Se não apoia o governo, não ganha. Quer dizer, o Mourão está admitindo o crime de compra de votos, assim, claramente, só faltou ele usar a palavra bolsolão. Depois disso, olha só, o Mourão começou a dar entrevistas essa semana, na verdade antes disso, ele deu uma entrevista em que ele falou que era contra a venda da Petrobras. O Mourão falou, eu sou contra a venda da Petrobras e o Bolsonaro não entende como funciona a política de preços dos combustíveis. E culpou o Bolsonaro pela alta do preço dos combustíveis. Quer dizer, o Mourão está começando a se antagonizar com o Bolsonaro. Ele deu uma entrevista também na semana passada, logo que ele parabenizou o STF, dizendo, olha, eu tô aqui embaixo no governo, mas eu vou até o fim. Veja bem, tem uma coisa que muita gente em Brasília diz. Se o Mourão, o vice-presidente da República, renunciasse, muita gente não sabe, mas o vice pode renunciar. Pode falar, eu não quero mais ser vice, vou embora, pego o meu boné, vou embora, tchau, Bolsonaro, tchau. O Bolsonaro sofreria impeachment no dia seguinte, porque o Bolsonaro sofrendo impeachment com a renúncia do Mourão, o presidente se tornaria o Arthur Lira por 90 dias, e o Arthur Lira, que já comanda todo o orçamento, teria também a caneta BIC, que é do Bolsonaro, e aí ele com certeza ganharia a eleição indireta, porque convocam-se eleições indiretas, para um mandato tampão até o fim do ano. E ele ganharia com facilidade essa eleição, então seria do interesse do Centrão derrubar o Bolsonaro quanto antes. Não derrubam porque eles não querem o Mourão e o Mourão militar. Vou te dar outro exemplo, se o vice do Bolsonaro fosse algum político,
fosse alguém do PL, do Partido Progressista, do Republicano, alguém do Centrão ali, o Bolsonaro já teria sofrido golpe. Olha, nem é golpe, porque no caso do Bolsonaro tem vários crimes, já teria sofrido impeachment, no caso da Dilma foi golpe e não tinha crime, já teria sofrido impeachment muito tempo atrás, ele já teria sido descartado. O Centrão só atura o Bolsonaro porque o Bolsonaro tá dando dinheiro e aí eles estão roubando como jamais roubaram antes. Quando o Mourão diz, eu não tô gostando, mas eu vou até o final, ele tá sinalizando o seguinte, ele tá deixando na cabeça das pessoas o seguinte, se a gente convencer, talvez ele não vá até o fim. E você não pense que falta só um ano para a eleição, falta um ano e um mês aí de mandato, jamais derrubaria o Bolsonaro. Para ter a caneta Bic, para ter a faca e o queijo na mão, Arthur Lira derrubaria o Bolsonaro no mesmo dia. E todo o Centrão tem esse entendimento. Agora o Bolsonaro conseguiu, por pura incompetência, o Bolsonaro não é um cara conciliador, é um cara desconciliador, rachar o PL, que é o Partido Liberal. O Bolsonaro está completamente de mãos atadas na filiação dele ao PL. Se o Bolsonaro não se filiar ao PL, ele ia se filiar, falou que está 99%, recuou. Se ele não se filia ao PL, o PL já avisou. Nós viraremos oposição no mesmo dia. O Bolsonaro sem o PL, ele não aprova mais nada. Mais do que isso, ele joga um partido que tem dezenas de deputados no colo da oposição. O PL vai no mesmo momento falar, ô Lula, a gente pode colar aqui na sua imagem. O Lula não vai falar que não, mas não vai falar que sim, mas não vai falar que não. Por quê? Porque o PL, eu não gosto do PL, não gosto do partido, não gosto dos posicionamentos do partido, porém é um partido que tem dezenas de deputados. Se não tivesse, não teria relevância nenhuma. Assim como se o partido lá do Mourão, que tem 2 deputados, tentar falar com o Lula, fala, eu até converso com vocês, mas não preciso do seu apoio. Em um partido com dezenas de deputados, a coisa muda. E o Bolsonaro sabe disso. E o Bolsonaro, ele sabe que se ele não se filiar ao PL, ele perde ali o apoio de boa parte do Centrão e ele fica 100%, ele já está dependente, mas ele fica 100% dependente de uma assinatura do Mourão, que é o Mourão assinar sua renúncia. E aí, olha só, enquanto isso tudo acontece, o Mourão começou a dar declarações criticando o governo Bolsonaro, criticando duramente o governo Bolsonaro. Por quê? Ele quer ser candidato no ano que vem. Eu não sei se o Mourão ganha alguma coisa, espero que não. Mas ele quer ser candidato no ano que vem a governador de algum estado, talvez do Rio Grande do Sul, ou a senador de algum estado. Tem essa coisa no governo Bolsonaro que eles querem ser candidatos, mas não sabem qual cargo nem qual estado. Por exemplo, o ministro do Turismo pode ser candidato a governador em São Paulo, ou talvez em Goiás, mas também estava pensando em ser senador no Rio de Janeiro. Que loucura! O Mourão é a mesma coisa, ele não sabe o estado nem o cargo. Porém, o Bolsonaro não o deixa decidir. Sabia disso? O Mourão, ele quer ser candidato, quer já lançar a candidatura dele para já entrar no modo campanha. E o Bolsonaro não deixa. Porque o Bolsonaro diz, olha, você que é o meu vice só vai poder entrar no modo campanha quando eu já tiver um partido definido. Que aí eu já vou definir quem será o meu vice, para minha chapa, e aí você vai entrar no modo campanha, tudo bem. Só que o Bolsonaro não se filia ao partido. Ia se filiar ao PL, não se filiou, não tem mais data, e a paciência do Mourão tá por aqui, tá acabando a paciência do Mourão e ele quer se desprender do Bolsonaro. Ele tá dizendo a vários interlocutores, isso tá saindo na mídia, em vários canais diferentes da mídia, que ele tá se sentindo preso no governo Bolsonaro. Quer dizer, o mesmo Mourão que na semana passada falou, eu vou até o fim, agora ele já diz, eu tô me sentindo preso aqui. Que eu não posso nem entrar no modo campanha e falar, gente, vou ser candidato no partido tal, ao cargo tal e vamos lá. Na conta de muita gente lá em Brasília é o seguinte, o Mourão ele só não renuncia porque ele ainda acredita que ele pode ser eleito a algum cargo, a senador ou governador em algum estado, com os votos dos bolsonaristas. E ele sabe que se ele renunciar, ele não vai ter os votos dos bolsonaristas e ele não tem uma base de fãs. Alguém votou no Mourão? Eu duvido que eu tenha um eleitor, alguns talvez, mas nem 1% dos eleitores que votaram no fascismo em 2018, que votaram no Debone em 2018, votaram por conta do Mourão. Ele não tem uma base. O Mourão talvez nem para deputado ele se eleja se ele não colar o nome dele no Bolsonaro ou em algum outro político. Então, essa é a única coisa que está prendendo hoje o Mourão no governo. É ele saber que ele precisa dos votos da base bolsonarista. Se qualquer um, e eu vou falar aqui, fica a dica para todo mundo lá em Brasília, se qualquer um chegar para o Mourão e falar, Mourão, renuncia que a gente te apoia aqui na eleição para se eleger a algum cargo. E ele achar que ele pode se eleger, não é que vai se eleger. Eu duvido que ele se eleja até com os votos dos bolsonaristas. Duvido. Com a rejeição que está o governo Bolsonaro, com a economia piorando, não se elege. Mas, se alguém diz, olha, a gente te apoia aqui, renuncie,
Sabe o que acontece? O Mourão renuncia, ele se sentirá solto, ele renuncia e o Bolsonaro cai no dia seguinte. O Centrão põe o Bolsonaro abaixo. Tem uma coisa que muita gente não sabe, o Arthur Lira não gosta do Bolsonaro. O Arthur Lira atura o Bolsonaro que tá roubando dinheiro. O Ciro Nogueira não gosta do Bolsonaro. Tem declaração do Ciro Nogueira do final de 2019, logo antes do orçamento secreto do Bolsolão começar a ser pago, declaração do Ciro Nogueira chamando o Bolsonaro de fascista. Ele chamava o Bolsonaro, ele dizia fascista, fascista, fascista. O partido dele votava com o Bolsonaro em muita coisa na agenda neoliberal, mas ele chamava o Bolsonaro de fascista. Ele não gosta do Jair Bolsonaro. Os outros caciques do Centrão não gostam do Bolsonaro. O Bolsonaro é um cara que não concilia. O Bolsonaro é um cara que, quando tá tudo mais ou menos ok, eles estão lá, tudo na calmaria para aprovar os projetos que fazem com que eles roubem mais dinheiro, o Bolsonaro chega lá e causa alguma crise, causa algum problema, e aí tudo desaba. No caso da PEC dos precatórios e no caso do Bolsolão, que o STF acabou com o Bolsolão, outra coisa que o Bolsonaro fez. O Bolsonaro, ele, pelas críticas que faz ao STF e pela maneira como ele não concilia, ele conseguiu fazer com que 8 ministros do STF votassem contra o Bolsolão. E veja bem, se o Bolsonaro fosse um cara conciliador, um cara que conversa, um cara que vai lá, tem contato com o pessoal do STF, tem contato com os deputados, ele não precisaria do Bolsolão da maneira que é. Ele poderia pagar as emendas da maneira que o Temer pagou, da maneira que a Dilma pagava, da maneira como qualquer outro presidente sempre pagou as emendas, com transparência. Ele não o faz porque ele não é conciliador. Por conta disso, a maior roubalheira da história que estava para acontecer e os deputados estavam para colocar mão grande em bilhões, não conseguiram colocar. Só para você ter ideia de como estão as coisas lá. E aí quando você pensa, pô, dá pra piorar? Dá pra piorar. O Mourão, depois que ele falou, nos últimos 3, 4 dias, são várias declarações do Mourão à imprensa, várias. Depois que ele falou que não venderia a Petrobras, ou seja, está se colocando ao contrário do Bolsonaro, ele falou que a Petrobras não é problema, é solução, que o Bolsonaro tem que começar a entender a política de preços, ou seja, chamou o Bolsonaro praticamente de vagabundo. O cara é presidente há 3 anos, e ele nem sequer leu para entender a política de preços da Petrobras, que não é uma coisa difícil de entender. Não é. A política de preço está atrelada ao preço do petróleo, que é lá em dólar. A Petrobras começou a vender refinaria e fechar outras, algumas não foram vendidas ainda, mas foram fechadas. O Brasil está exportando óleo cru, que vale bem pouquinho, e importando óleo refinado, que custa muito mais caro, e importando em dólar. Por isso a gasolina está tão cara, por isso que a Argentina não produz gasolina a gasolina na Argentina custa menos da metade do preço. E lá na Argentina os impostos são bem parecidos, em alguns locais até maiores. E aí depois o Mourão vai e fala, a culpa não é do ICMS, porque a gasolina aumentou mais do que o valor do ICMS esse ano. A gasolina aumentou 60% e o ICMS é 24%. Mesmo se o ICMS fosse cortado e você tirasse bilhões de arrecadação dos estados, o que ia fazer com que os serviços públicos ficassem mais sucateados ainda do que já estão, sabe o que aconteceria? A gasolina hoje ainda estaria 30%, 40% acima do que estava no começo do ano. E aí o Bolsonaro culpar quem? Só pra você ver. Depois, vai falar, piora. O Mourão mandou uma mensagem lá pro exterior, numa entrevista que repercutiu na Europa, dizendo, o desmatamento é real sim. O Bolsonaro mentiu. E o Bolsonaro não foi lá na COP26, que é a cúpula do clima, porque tacariam pedra nele. O mundo inteiro ia tacar pedra no Bolsonaro. Pô, pensa numa desmoralização. Você é presidente, você não vai num evento do clima, em vez disso vai para Dubai conversar com ditadores para vender a Petrobras. Aí o seu vice, que está no Brasil, diz, não tem que vender a Petrobras, tem que começar a estudar um pouquinho como funciona a política de preços, mais ainda, ele só não foi para a cúpula do clima porque não tacar pedra nele. A coisa tá ruim, tá bem ruim. Vamos ver se alguém consegue convencer o Mourão a renunciar, porque isso faria com que o pesadelo que o Brasil está vivendo terminasse um pouquinho antes, seria uma coisa muito, muito boa. E mesmo sabendo que assumiria algum bandido do Centrão, qualquer bandido do Centrão é menos bandido do que o Bolsonaro, e aí ficaria num mandato tampão aí, mas o pesadelo do fascismo acabaria. Vamos ver. Por falar em pesadelo do fascismo, aqui é o nosso carro de som em Arapiraca, terra do Arthur Lira. O pai do Arthur Lira é prefeito, olha só. Gasolina já subiu. Esse Bolsonaro tá acabando
trecho. Próximo vídeo eu mostro outro trecho lá do carro de som em Arapiraca, terra do Hector Lira, denunciando os crimes desses bandidos. Quem quiser apoiar, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. Não se esqueça de se inscrever no canal. No primeiro comentário eu deixo sempre o Pix, eu deixo o PicPay. E na descrição também deixo o Pix e eu deixo o segundo canal. Inscreva-se lá também, que é o canal Thiago dos Reis. O YouTube às vezes boicota o Plantão Brasil, como fez há algum tempo. A gente nunca sabe quando será o próximo boicote, a próxima injustiça que cometem contra nós. Então é muito importante se inscrever também no segundo canal. Falou!